deste versículo. Segundo Samuel 4:4 diz assim a palavra do Senhor. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o pegou e fugiu. Aconteceu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós estamos na Tua presença nesta noite. Nessa noite, Pai, nós louvamos o nome do Senhor com as nossas canções, com nossos louvores. Nós adoramos ao Senhor com nossos dízimos, com as nossas ofertas, também com as nossas canções. E queremos, Pai, nesse momento, ouvir o Senhor falar conosco. Porque todo culto, Pai, o Senhor fala com a Tua igreja. E agora chegou o momento do Senhor falar conosco. Paizinho querido, fala com a Tua noiva. Nós queremos ouvir o Senhor falar. Pai, nós sabemos que essas pessoas não saem das suas casas para ouvir o homem falar, mas para ouvir a palavra do Senhor sendo falada através do homem. Senhor, eu sei que o Senhor tem palavras reveladas para ministrar os nossos corações nessa noite. E os nossos corações já estão preparados para ouvir o Senhor falar. Senhor, por favor, fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão. Pode sentar em nome de Jesus. Irmãos, para que a gente entenda esse texto, o contexto dessa história, no final do primeiro livro de 1 Samuel, conta o relato da morte do rei Saul e dos seus filhos Jonatas, Abinadab e Malquissua. Foram mortos na batalha contra os filisteus. Está no capítulo 31 do 1 Samuel. Já nesse capítulo 4 que nós lemos aqui agora, conta a história da morte de Isbosete, que era o último filho do rei Saul. Porém, nesse versículo 4, o escritor de 2 Samuel, ele abre aqui um parêntese para contar a história desse rapaz. Aqui, então, uma criança chamado Mefibosete, que era o filho de Jonatas, o príncipe de Israel, que havia sido morto junto com seu pai, o rei Saul. E o texto vem nos dizer que a notícia da morte do rei Saul e de Jonatas chegou aqui diante de Israel. E então a ama, a cuidadora de Mefibosete, que na ocasião tinha apenas 5 anos de idade, para proteger Mefibosete, porque Mefibosete então se tornou o único herdeiro legítimo do rei Saul, do trono de Israel. Ela tenta proteger Mefibosete, pega o menino no colo e foge com o menino. Mas o texto vem nos dizer que, na ânsia de fugir com Mefibosete, o menino cai do seu colo e ele machuca ambos
se torna manco, aleijado de ambos os pés. Agora então Mefibosete não só era órfão de pai, e agora também aleijado de ambos os pés. E é nesse contexto conturbado e trágico da morte da primeira família real de Israel que eu quero compartilhar um pouco com você sobre a história de Mefibosete, o homem que carregava traumas, feridas, desde a sua infância e vivia esquecido no lugar chamado Lodebar, que significa basicamente lugar sem pasto, lugar seco, lugar árido, lugar desértico ou lugar sem recurso. E o texto vem nos dizer que ele tinha 5 anos de idade, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas, que era o seu pai. Mefibosete era uma criança. Imagine uma criança de 5 anos de idade. E a primeira ferida de Mefibosete, uma criança sem escolhas, que não tinha culpa nenhuma, uma criança inocente, era alguém totalmente pessoa adulta para se proteger. Pessoas que deveriam protegê-lo. Pode trocar o microfone? Qual deles? Então, Mefibosete, que era uma criança quando sofreu as primeiras feridas, uma criança inocente, uma criança que não tinha escolhas, que não tinha nenhuma culpa, era alguém totalmente dependente de pessoas adultas para o protegê-lo, mas ele foi ferido por pessoas que deveriam protegê-lo. E as primeiras feridas foram emocionais. A notícia da morte do seu avô e do seu pai certamente causaram traumas, apesar da pouca idade. Mefibosete passou a ter sentimentos de orfandade, de abandono, de rejeição. Uma criança que tinha esperança de ser o herdeiro da coroa de Israel, agora era órfão e fugitivo. Tudo isso por conta de decisões irresponsáveis do seu avô Saul, que ao se tornar rei de Israel, se achou autossuficiente e se tornou desobediente, arrogante e virou as costas para o Senhor, para o nosso Deus. O que eu aprendo com isso, meus amados irmãos? Que nem toda ferida ou dor que você carrega, que nós carregamos nas nossas vidas, são culpa nossa, ou que fomos nós que causamos essas dores, essas feridas. Às vezes são resultados de decisões erradas que os nossos pais tomaram, ou de alguém que tinha autoridade sobre as nossas vidas, tomaram, pessoas que foram inconsequentes, irresponsáveis.
que tomaram essas decisões. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite, que eu e você, não precisamos carregar esses traumas, essas feridas para o resto da nossa vida. Porque a graça do Senhor, que nos salva, também nos cura de todas as mazelas que sofremos no passado. Nós precisamos entender isso. Que as mazelas que sofremos no passado, nós não precisamos carregá-las para o resto das nossas vidas. Eu creio, irmãos, que a maioria das pessoas sofreram problemas, traumas no passado. A maioria das pessoas tiveram problemas relacionais no passado, ainda na infância. Mas nós não precisamos carregar esses traumas nas nossas vidas. Porque o Deus que nos salva é o mesmo Deus que nos cura de todas as mazelas do nosso passado. Ele não só nos salva, mas Ele nos cura. Ele não só quer salvar você da maldição eterna, mas Ele quer curar você do seu passado, das mazelas do seu passado. Esse é o nosso Deus. Ele quer que você viva uma vida mais leve, meu irmão. Ele quer que você viva uma vida mais plena. E essa história de Mefibosete vai nos explicar, nos ensinar grandes lições acerca disso. E o escritor de Samuel vem nos dizer, no início desse texto, ele diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Mas veja bem, irmãos, que Mefibosete, ele não era aleijado, mas aleijaram ele. Ele não nasceu aleijado, ele nasceu perfeito, ele nasceu uma criança perfeita de ambos os pés, mas aleijaram Mefibosete. Pessoas que eram para cuidar dele, aleijaram ele. Pessoas que eram para cuidar dele, feriram ele. Pessoas que eram para cuidar dele, traumatizaram Mefibosete. Mas o autor foi intencional quando disse que Jonatas tinha um filho aleijado. Por quê? Porque ele era o único herdeiro do trono de Israel. E quando ele diz que Mefibosete, filho de Jonatas, era aleijado, estava dizendo que Mefibosete, sendo o único herdeiro do trono, ele jamais poderia reivindicar a coroa de Israel. Porque nos tempos antigos, para ser um rei, ou para ser líder do exército, a pessoa não poderia ter nenhuma deficiência física. Então Mefibosete sabia disso e sabia que era o fim para qualquer perspectiva para o seu futuro como herdeiro da família real. Irmãos, e eu penso que essa ferida era visível, era uma marca externa em Mefibosete, que lhe causava dor, vergonha e humilhação. Mas eu aprendo também com essa lição, que talvez você hoje carrega traumas, feridas, deficiência não externa, mas internas, que também lhe causa dor, vergonha e humilhação. Mas o Deus que nós servimos, Ele se chama Jeová Rafá, o Deus que cura. E Ele está aqui nesta noite para curar você de todos os traumas do seu passado.
O profeta Jeremias, no capítulo 17, no verso 14, ele disse: cura-me, Senhor, e serei curado. Esta é a noite de eu e você clamar ao Senhor: cura-me, Senhor, e serei curado. E o Senhor vai nos curar nessa noite. Amém, irmãos? É a noite de nós clamarmos ao Senhor por cura. Porque, irmãos, talvez eu e você precisamos de cura de coisas do nosso passado. Quando eu estudava esse texto, Deus me fez reportar de muitas coisas do meu passado. De muitas coisas que o Espírito Santo trouxe à minha memória. De coisas que às vezes a gente acha que ficou para lá, deixei para lá. Mas incomoda. São coisas que precisam ser curadas nas nossas vidas. Mas quando o Senhor ministrava essa palavra ao meu coração, eu comecei a orar ao Senhor: Senhor, cura-me. Cura-me, porque eu sei que serei curado, como disse o profeta Jeremias. E o texto prossegue dizendo assim: então sua ama o pegou e fugiu. Aconteceu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Mefibosete era uma criança e não caiu sozinho. Derrubaram ele. No texto, irmão, fica bem claro que a ama de Mefibosete queria o seu bem. Não queria o mal dele. Amém ou não amém? Essa mulher queria proteger essa criança. Essa mulher queria o bem dessa criança. Ela não tinha intenção de machucá-lo. Pelo contrário, ela queria protegê-lo, levar para um lugar protegido, para livrá-lo da morte. Assim como aconteceu com seu avô, o rei Saul. E assim como aconteceu com seu pai Jonatas. Porém, irmão, a queda aconteceu. A tragédia foi um fato. E o destino de Mefibosete foi radicalmente mudado. Ele perdeu tudo que ele tinha. E ainda mais ficou aleijado. Irmãos, nós precisamos entender que muitas pessoas hoje, dentro das igrejas, muitos cristãos, mesmo congregando ao longo dos anos, carregam muitos traumas. Talvez você não foi derrubada fisicamente, mas emocionalmente ou espiritualmente você foi derrubado por alguém. E isso tem levado você a carregar feridas na sua alma, no seu emocional. Talvez você sofreu queda no seu emocional, como uma rejeição familiar, um abandono, seja dos seus pais, ou até mesmo do seu cônjuge. Talvez você sofreu abuso de pessoas autoritárias que passou por sua vida. Decepções dentro da igreja. Quantas pessoas sofreram decepções dentro da igreja? Quantas pessoas receberam palavras pejorativas que as lançaram por terra? São feridas que alejam as pessoas, que impossibilitam as pessoas de firmarem sobre os pés, de caminharem com firmeza em todas as áreas da sua vida. E na maioria das vezes, irmãos,
Não foi você que provocou a queda. Não foi você que causou essa queda, assim como foi com Mefibosete. Não foi ele que causou a queda. Não foi ele que provocou a queda. Foi a ama dele. Mas você abraçou essa dor. Mefibosete, ele abraçou essa dor. Ele abraçou esse problema que aconteceu com ele. E talvez você abraçou essa dor também. Você vive com essa dor até hoje. E o pior de tudo é que tem pessoas que se sentem culpadas pela queda que sofreu, mesmo não tendo sido ela a causadora dessa queda. Tem pessoas que vivem assim. Se sente culpada pela queda que ela sofreu, pela ferida que ela sofreu. Não sei se você conhece pessoas desse jeito. Além de ter sido vítima da queda, ainda se sente culpada por essa queda. Às vezes, irmãos, você não foi derrubado e ferido por pessoas que não tinham intenção de ferir você. Você foi ferido por pessoas que queriam o seu bem, mas infelizmente aconteceu. Paciência, irmãos. A vida continua, perdoa as pessoas, libere perdão para essas pessoas, não abrace mais essa dor, essa mágoa, solte essa dor, deixe a dor ir embora. Olhe para frente, olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Porque se você abraçar essa dor, se você continuar carregando essa dor, o que vai acontecer com você é o que aconteceu com Mefibosete. O texto continua dizendo lá no capítulo 9, do verso 1 ao 4, leia comigo, 2 Samuel, capítulo 9. Segundo Samuel 9, versículo 1 diz assim. A história dele continua aqui, nesse capítulo 9. Diz assim: um dia, Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no, pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: e aonde está ele? Ziba respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Irmãos, depois que Mefibosete caiu, levou a queda, ficou aleijado, ele foi morar em Lodebar. Como eu disse, terra sem pasto, lugar seco, lugar árido, lugar sem recurso. Ele foi para um lugar distante, um lugar onde ninguém iria encontrá-lo. Ele não queria ser encontrado. Ele foi morar de favor em um lugar distante. E muitas pessoas que sofreram quedas no passado e foram feridas
vivem hoje no seu próprio Lodebar. Elas se sentem feridas de tal forma que não querem ser encontradas por ninguém, não querem ser incomodadas por ninguém, não querem ser achadas por ninguém. Estão aleijadas emocionalmente, não conseguem caminhar e sair da condição que se encontram. Estão presas, amarradas aos traumas do passado. Elas definiram a sua vida por aquilo que as feriram. As feridas dessas pessoas as definiram. Mas eu quero dizer para você, irmãos, que o apóstolo Paulo, em Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14, diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Nós temos um alvo a ser alcançado. Nós temos a obra do Senhor para ser feito. Não podemos ficar presos ao passado. Não podemos ficar amarrados às feridas do passado. Você foi chamado para viver em novidade de vida, para testemunhar Cristo e não para viver preso ao passado. Não fique preso, amarrado ao passado. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida, meu irmão. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida, minha irmã. Lodebar não é o seu lugar. Lodebar não é o nosso lugar. No versículo 1 desse capítulo 9, você vê aqui o exemplo da manifestação da graça de Deus, onde o rei Davi, ele pergunta, no versículo 1 do capítulo 9, será que resta ainda alguém da família de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por causa de Jonatas? Irmãos, esse texto, ele foi escrito 15 ou 20 anos depois da queda de Mefibosete. O agora rei Davi, ele se lembrou da aliança que havia feito a Jonatas, que está lá em 1 Samuel capítulo 20. Ele pergunta se havia alguém da família de Saul para que ele pudesse usar de bondade em consideração a Jonatas. Essa é a graça de Deus para nossas vidas. Será que existe alguém aliançado com Jesus? É Deus perguntando nesta noite, para mim e para você. Será que existe alguém na Igreja Batista Nacional, Mensagem da Cruz, aliançado com meu Filho Jesus Cristo, aliançado com o sangue de Jesus, para que eu use de bondade com Ele nesta noite? O rei Davi procura por aquele que todos esqueceram. O rei Davi agora procura o aleijado dos pés, Mefibosete. O rei Davi agora procura aquele que foi rejeitado por todos. O rei Davi agora procura aquele que era órfão, o abandonado, o sonhador, aquele que sonhava um dia ser rei, aquele que tinha belos planos, mas foram frustrados.
Essa é a graça de Deus, procurando por mim e por você também nesta noite. Assim, meu irmão, minha irmã, assim é a graça de Deus. Ela vai à procura do desprezível, do esquecido, do ferido, do aleijado, daquele que não tem força de caminhar com os próprios pés, do impossibilitado, aquele que caiu e ficou aleijado, daquele que não tem nenhum mérito, que não tem título. Assim é a graça de Deus para nossas vidas. Talvez você olhe para você mesmo e diz assim: eu não tenho mérito nenhum. É dessas pessoas que a graça de Deus vai atrás. Mefibosete não tinha mérito nenhum. Mefibosete não tinha condições nenhuma de ir atrás do rei Davi e reivindicar alguma coisa. Mas a graça foi atrás de Mefibosete. E o título dessa mensagem é: a graça vai atrás de todos, independente da condição física, da condição emocional e espiritual, independente de quão distante você esteja dela. Mefibosete estava paralisado dos pés. Mefibosete estava ferido emocionalmente. Mefibosete estava distante do reino. E ele estava longe, em Lodebar. Mas a graça, representada pelo rei Davi, foi atrás de Mefibosete. E assim é a graça de Deus na minha e na sua vida. Independente das condições que você se encontra, ela vai te alcançar. Não é merecimento, é um presente de Deus. A graça não é por mérito humano, é um presente de Deus, é um favor imerecido. A graça do Senhor vai de encontro a corações dispostos a receber o perdão que foi oferecido na cruz do Calvário gratuitamente. A graça, ela vai de encontro a corações de pessoas sedentas por Deus. A distância que você está da graça é a distância de um grito de socorro, dizendo: me ajuda, Senhor. Eu me rendo totalmente aos teus pés. Essa é a sua distância da graça de Deus. Pedro, quando caminhava sobre as águas para encontrar com Jesus, que também caminhava sobre as águas, quando ele teve medo, o texto diz que ele começou a afundar. Então Pedro, quando começou a afundar, ele gritou para o Senhor: Senhor, salva-me. E o texto diz que o Senhor estendeu a mão, prontamente estendeu a mão e o segurou. Essa é a graça de Deus. É clamar pelo Senhor. Eu não sei como está a sua vida, meu irmão, minha irmã. Mas a graça do Senhor te trouxe aqui nessa noite, porque quer socorrer a sua vida. A graça do Senhor, ela é gratuita. É um favor imerecido, não é por mérito, não é por merecimento. Mas o grande problema que tem acontecido, irmão e irmã,
é que tem pessoas que espera que as pessoas que a derrubaram no passado, que as feriram no passado, voltem para consertar os erros e lhe peçam perdão. Talvez isso nunca vai acontecer na sua vida. Esse é o grande problema. Você está esperando que aquelas pessoas que derrubaram você, que feriram você no passado, voltem para consertar esse problema. Ou talvez volte pelo menos para explicar o problema. Mas talvez isso nunca vai acontecer. Mas você está esperando que isso aconteça. Mas isso pode nunca acontecer. Outras pessoas esperam que as pessoas que as derrubaram, que as feriram, mereçam seu perdão. Ei, irmão, é graça. Perdão é decisão. Perdão é um ato da graça. E graça ninguém merece. Por isso digo para você nessa noite, se alguém te feriu no passado, se alguém derrubou você no passado, libere o perdão para essa pessoa. Exerça a graça sobre essa pessoa, assim como Deus exerceu a graça sobre a sua vida e perdoou você. Liberte aqueles que ofenderam você, liberte os seus ofensores. E seja livre, seja liberto, seja curado, seja curada. Ei, meu querido, o que Deus tem para você é muito maior do que aquilo que você pensa, do que aquilo que você busca, mas você precisa ser curado, precisa ser curada, para que as bênçãos do Senhor voltem sobre a sua vida. Você precisa entender, meu irmão, minha irmã, que a cura emocional não é fingir que nada aconteceu. Já estou concluindo. A cura emocional não é fingir que nada aconteceu. Mefibosete levou uma queda, isso foi real na vida dele, amém ou não amém? A ferida que ele sofreu foi real, irmãos. A deficiência nos seus pés foi um fato real. A dor que ele sentiu foi real. Mas o Senhor não permitiu que a dor fosse a identidade final de Mefibosete. Deus não permitiu que a dor fosse a identidade final de Mefibosete. O texto conclui aqui no capítulo 9 de 2 Samuel, que Mefibosete foi convidado a sentar à mesa do rei Davi. O texto vem nos dizer que o rei Davi restituiu a Mefibosete todas as terras que era do seu avô, do rei Saul. Você precisa entender, meu irmão, minha irmã, que você pode não ser responsável pelas feridas que você recebeu, mas você é responsável pelo que fará com essas feridas. Você pode não ser responsável pelas feridas que você recebeu, mas você é responsável pelo que fará com essas feridas. A queda pode não ter sido você que provocou, mas o querer ser curado é sua responsabilidade. Quem está me entendendo aqui nessa noite?
E o que Deus ministrou mais no meu coração e mais me marcou foi essas duas frases que eu vou dizer agora. Os traumas do passado não definem quem você é. Os traumas do passado não definem quem você é. Mefibosete se enxergava como um cão morto. No versículo 8 ele diz assim: então Mefibosete, do capítulo 9, então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este seu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Olha só como ele se enxergava. Aleijado de ambos os pés, não tinha onde cair morto, morando de favor, numa terra distante, seca, sem provisão, sem nada. Estava diante do rei Davi, e ele disse essa frase: quem é este seu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Ele se enxergava como alguém desprezível, por conta do passado dele, por conta das feridas do passado, por conta do seu emocional machucado, por conta das quedas do passado, por conta dos traumas do passado. Ele se enxergava como um cão morto, como alguém desprezível. Não era nem como um cão, que o cão hoje é tão valorizado mais que muita gente. É ou não é verdade? Tem um cão lá em casa lá que só Jesus na causa. Dorme no ar-condicionado. De vez em quando tem que expulsar ele de casa, lá de dentro de casa. Fala que ele está fedendo, a filha fala que não, que é impressão minha. Mas ele se via como um cão morto. Quem que olha para um cão morto? A gente tem nojo de cão morto. E ele se enxergava como um cão morto. Alguém desprezível. Por conta dos traumas do passado. Mas Davi, que representa aqui a graça de Deus, enxergou nele um príncipe, alguém da linhagem real, alguém importante. É assim que Deus enxerga eu e você nessa noite. Um príncipe, uma princesa, alguém da linhagem real, alguém importante, alguém valoroso, alguém que o céu se importa. É assim que Deus enxerga eu e você. Independente dos traumas do passado, independente da sua condição física, independente da sua condição emocional, independente da sua condição espiritual, independente de quão distante você esteja do Deus dono da graça, Ele continua enxergando você um príncipe, uma princesa, alguém da linhagem real. Segundo, algo que me marcou: os traumas do passado não definem seu futuro. Primeiro, não define quem você é. Segundo, não define o seu futuro. Mefibosete fugiu para Lodebar. Mas a aliança, olha só, irmãos, por conta da aliança que Davi tinha com Jonatas, o pai de Mefibosete, o futuro de Mefibosete
foi uma vida de príncipe, por conta de uma aliança. Ele escolheu Lodebar para morar. Mas a graça escolheu fazer com que ele sentasse à mesa do rei. Talvez você escolheu o pior lugar para morar, por conta dos traumas do passado. Talvez você escolheu fugir da presença do Senhor, por conta das feridas do passado. Mas a graça quer trazer você para sentar na mesa do Rei dos Reis nessa noite. Mefibosete, ele foi honrado como príncipe. Ele sentou junto com os filhos do rei Davi. Ele foi honrado como os filhos do rei Davi. A mesma honra dos príncipes, dos filhos do rei Davi, ele teve. E o nosso Deus, ele quer que nós assentemos à mesa do Rei dos Reis nessa noite. Vamos ficar de pé. Confie na graça de Deus. Ela é capaz de